Olá, alunos. Eu espero que esteja todo mundo bem. Espero que todo mundo esteja em casa, né? Cumprindo essa quarentena aí com muita responsabilidade. E a gente aqui em casa também está fazendo o possível para que vocês não saiam prejudicados nas disciplinas, não saiam prejudicados no semestre letivo, né? Não saiam prejudicados no aprendizado de vocês. Então, dessa forma, além das ferramentas que a gente já tem disponível na plataforma da faculdade, eu também estarei gravando as videoaulas, né, referente às aulas que a gente vai ter, a gente vai perder. Então, a gente já estava, né, no processo de aprendizagem quando a gente começou a falar sobre o Estado, o aparecimento do Estado, né, as teorias naturalistas do Estado, as teorias contratualistas do Estado e da sociedade, para logo depois a gente passar, né, para analisar um dos principais autores políticos, os principais pensadores políticos, né, desde a antiguidade. A gente já falou um pouquinho de Platão, a gente falou um pouquinho de Aristóteles, a gente falou de São Tomás de Aquino, né, Santo Agostinho, né, inclusive falamos também de Maquiavel, mas demos só uma pincelada sobre, né, o autor. E hoje essa aula é exclusivamente falando de Maquiavel, né, é o primeiro autor que a gente vai estudar, né, e depois a gente vai, né, seguir uma linha cronológica. Bem, quem foi Maquiavel? Maquiavel foi um italiano da cidade de Florença. Ele nasceu no dia 3 de maio de 1469. Ele veio de uma família abastada. Ele veio dentro a família dele frequentava os salões nobres da burguesia italiana, e ele tinha muito contatos, né, com os governantes e, e muito contato com as pessoas do poder, né, da Itália. E o principal livro, né, você já deve saber, a gente até comentou, né, nas nossas aulas, é O Príncipe. O Príncipe é um livro que é muito falado, ele serviu de apoio para muitos governantes, né? Serviu de apoio para, né, um dos principais pensadores políticos de todas as eras. E a gente até falou um pouco sobre Maquiavel quando a gente estava falando de Estado, né? Quando eu disse que a palavra Estado, tal qual a gente conhece hoje, né, com todas as suas instituições, né, apareceu pela primeira vez no Príncipe de Maquiavel. Foi a primeira pessoa que falou de Estado, né, tal qual a gente conhece hoje em dia. Então, Maquiavel escreveu sua obra, O Príncipe, né, que é um tratado, né, basicamente é um manual de como deve se comportar, né, um poderoso, um príncipe, como ele fala no livro, um governante, para se manter no poder por um longo período de tempo, né? Então, o príncipe acaba sendo um manual de tomada e manutenção de poder. E o que tem diferente desse livro, né, da análise de Maquiavel perante os outros pensadores da antiguidade, é que ele traz uma nova visão, uma nova roupagem, um novo modo de ver e analisar a sociedade, analisar o Estado, né? Então, ele veio, né, de um período, o período que antecede Maquiavel, muito se falava, se implicava, né, os acontecimentos terrestres por poderes extraterrestres, né, seja por Deus, por magias, enfim, né, algo além terra, né? Então ele veio com outra roupagem, ele veio com outra visão, né? Ele vai analisar as coisas como realmente são, né? Por isso que a gente vai chamar que Maquiavel é um autor materialista, ou seja, ele analisa a sociedade como realmente ela é e não como ela deveria ser,
né? As pessoas são boas, né? As pessoas deveriam ser boas, deveriam, mas são, né? Essa está a pergunta de Maquiavel. Elas são boas, né? Elas deveriam ser, mas será que elas são mesmo? E Maquiavel vai dizer que não, que as pessoas, né, têm uma natureza egoísta, têm uma natureza vil, que a grande meta da humanidade, do homem, é estar no poder, né? É, e para isso ele vai usar de todos os meios para que isso aconteça, né? Para se manter no poder ou tomar o poder. Então, ele vai escrever o príncipe para um príncipe, né? Ele vai escrever o príncipe justamente numa época muito controversa lá da Itália, onde a Itália estava dividida com pequenos territórios, né, que guerreavam entre si, pequenos territórios que não entravam em acordos, né? Eles sempre estavam em guerra uns com os outros, né? E ele escreveu esse livro justamente como um manual para que fosse resolvida a situação da Itália naquela época, né? Então, o cenário, né, em que o Príncipe foi escrito foi a época do Renascimento na Itália, né, na cidade de Florença. E como vocês vão ver no slide que eu vou passar para vocês, né, que já está postado no ambiente online, a península da Itália está completamente dividida. Aqui está Milão, aqui está Veneza, Florença, os estados pontíficos, né? E aqui embaixo, lá da bota, né, da, da Itália, está o Reino de Nápoles. E todos esses territórios estavam guerreando entre si, né? Alguns com os exércitos próprios, outros com os exércitos que eles chamavam na época de exércitos mercenários, ou seja, aqueles exércitos pagos. Inclusive, o Maquiavel vai falar sobre isso, né? Que é muito perigoso, né, manter um território sem seu próprio exército, sem sua própria força nacional. Então ele escreveu esse livro justamente, né, no Renascimento, no fim do século XV, né, e ele tentava se livrar do pensamento intelectual da Idade Média, né, que sempre colocava a religião como centro e muitas vezes trazia uma visão bem determinista. Determinista não, uma visão fatalista, né? É algo que está escrito no destino, Deus que fez assim, Deus quis assim. Então ele traz ele quebra esse paradigma, ele corta os laços, né, de uma vez por todas com a Idade Média, com o pensamento da Idade Média, né? E ele vai dizer que o conhecimento jamais pode ser transmitido pelo poder cristão, mas ser estudado diretamente pelos humanistas. Ou seja, né, a gente tem que, para ele, nós temos que resolver os problemas terrenos, né, pelas pessoas da terra, né? Então ele desmistifica de uma vez por todas os poderes, né, temporal, ou seja, aquilo que está escrito, né, o destino, e o espiritual, né, porque Deus quis, porque é castigo de Deus, é presente de Deus. Ele vai desmistificar essa ideia tão presente na Idade Média, né? Então, o cenário que foi escrito O Príncipe, né, ele tinha dois grandes estados monárquicos naquela época, né, na verdade três, né? Tinha a França, a Inglaterra e a Espanha, eram três estados monárquicos que, que que eram muito poderosos, tinha seu exército próprio, né? E a Itália estava naquela situação de enfraquecimento porque estava toda dividida, né? Então ele coloca o Papa, né, tão presente na Idade Média, tão importante como centro, né, como pessoa, como centro de decisões, como uma figura ridícula, né? E ele vai dizer que o homem é autossuficiente, um homem é o Deus para o homem,
né? Ele exerce o próprio poder do Criador sobre a natureza e expurga as raízes religiosas. Ou seja, um homem é o Deus do homem, para Maquiavel, e ele tira o poder do Criador e diz, olha, o homem tem poder de mudar ou traçar seu próprio caminho, né? Então a gente está passando, né, saindo da Idade Média, estamos no período do Renascimento, né, saindo nas eras das contemplações, né, e a gente entra na era das técnicas. Então o pensamento de Maquiavel está muito ligado ao pensamento, né, vigente na época que ele viveu, né? Sai dessa época, por isso que a gente vai chamar de Maquiavel alguém materialista. Então vamos resolver isso aqui. Então vamos primeiro analisar como realmente é, né? Não vamos tentar procurar a resposta no divino, procurar a resposta no, nos poderes sobrenaturais e vamos analisar os problemas da Terra na Terra, né? Então, naquela época estava em voga esse pensamento, né? A gente está saindo da, da Idade Média, entrando numa época em que deixa-se, né, o divino como centro de tudo, né? E o homem passa a ser o centro de tudo, né? Então, mais de 4 séculos vai dividir nosso período, né, como período que foi escrito Maquiavel, mas esse livro, o livro de Maquiavel, O Príncipe, mas essa obra continua muito falada, essa obra continua muito consultada, né, e é uma espécie de uma obra atemporal, né, que não morre nunca, né. E eu acho que com certeza você já deve ter ouvido o termo maquiavélico, né? O maquiavelismo, né? O fulano é maquiavélico, né? Que são adjetivos e substantivos, né? Que estão tanto no discurso do erudito, como no debate político e no fala do dia a dia, né? Então, e seu uso, né? Acaba explorando, extrapolando o mundo da política, né? Ele já entrou no nosso dia a dia, ai como fulano é Maquiavel, quer dizer, ai como fulano é ardiloso, como ele é calculista, né? Como é astucioso fulano, né? Como fulano é velhaco, traiçoeiro, né? E essas expressões pejorativas sobreviveram de uma certa forma, né, num tempo e no espaço, né? A gente até hoje fala isso. Então, né? Ele é conhecido como autor maldito, ele e o próximo autor que a gente vai estudar, que é Hobbes, né? E que ele é responsabilizado muitas vezes por massacre de toda sorte e sortidez, né? Todo ditador, né, botam-se culpa no Maquiavel, né? Não há tirano que não se tenha sido visto como inspirado por Maquiavel, né? Não há um ditador que não tenha sido visto como inspirado por Maquiavel, né? Então, mas Maquiavel, ele acabou, né, falando sobre liberdade ao oferecer preciosíssimos conselhos para a conquista ou salvaguarda de poder, né? É, ele vai dar lições para o povo, né? Inclusive, Rousseau vai falar no seu livro Contrato Social que Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo, né? O Rousseau vai dizer isso no livro dele do Contrato Social, é o tal que a gente vai ver já já, né? No livro 3, o capítulo 4. Então, no Contrato Social ele vai falar isso, né? Maquiavel, fingindo dar lições para o príncipe, né, acabou e deu grandes lições para o povo, né? Porque muitas vezes o príncipe é visto como um manual, né, dos governantes, né? Ele a hora era apresentado como mestre da maldade, né? Ora ele é apresentado como conselheiro de alerta, né, aos dominados contra a tirania, né? Ele vai dizer que o homem é capaz de provocar tanto ódio quanto amor nos seus súditos, né? Um governante é capaz de, de, de despertar nesses sentimentos ambíguos. E se for para escolher um desses sentimentos, né? Um dos sentimentos, né, para despertar, eu quero que eu desperte um medo,
eu quero que eu desperte o respeito, né? O medo através do o respeito através do medo, porque o amor acaba, né? Se eu fizer algo com você, se o governante fizer algo que desagrada a população, né, eu deixo de amar, mas o medo nunca acaba, né? Então, o Maquiavel vai dar essa dica para o governante que, ó, procure, né? Procure que os seus súditos te amam, mas se não for possível, né, pode ser respeito, né? Até preferível ser respeito. E o respeito através do medo, né? Porque o medo sempre, você sempre vai ter medo, né? Então, é, ele vai escrever o livro, né? O Príncipe, né? Que vai falar sobre o Estado, basicamente sobre o Estado. Né? Uma das cartas que ele escreveu para o Vettorini, né? Numa carta que ele escreveu dia 3/3/1513, né? O Brasil tinha só 13 anos que tinha sido descoberto, ele vai dizer assim, ó, o destino determinou que eu não saiba discutir sobre a seda, nem nobre lã, tampouco sobre questões de lucro ou de perda, né? Lembrando que estava no momento das grandes navegações, das conquistas ultramarinas, né? Portugal, Espanha. E ele vai dizer, minha missão é falar sobre o Estado. Será preciso submeter-me à promessa de emudecer ou terei que falar sobre ele. Então, basicamente, né? Esse trecho que foi escrito por Maquiavel em uma carta, né, revela sua predestinação inarredável, que é falar sobre o Estado. Maquiavel escreveu um livro para justamente falar sobre o Estado. Né? Não o melhor Estado, não aquele Estado imaginado, lembra aquele Estado ideal imaginado por Platão? Não era isso. E era longe disso. Né? O Platão imaginava um Estado ideal, governado pelo rei filósofo. Né? Ele vai seguir trilhas de historiadores antigos como o Tácitos, né? O Tucídides, né? O Tito Livio, que ele vai ter um ponto de partida. Que ponto de partida é essa? É a realidade concreta, né? É a realidade efetiva das coisas, né? Ele vai examinar a realidade tal como ela é e não como ela gostaria que fosse, né? A substituição do reino do deve ser, que é a marca da filosofia anterior, né, de Aristóteles, de Platão, pelo reino do ser, da realidade. Né? Então, ele vai se perguntar como é que se faz reinar uma ordem, como é que se estrutura um Estado, né, estável, né? Qual é o problema central. E o problema central da sua análise é descobrir, né, como é que se mantém, né, um Estado, se mantém, um governante se mantém num ciclo, né, de estabilidade e de caos. Né? Porque como a vida não para, né? A gente sempre está entrando em instabilidade e caos, né? Essa época que nos diga, né? Estamos presos em casa, estamos no meio de um caos. Então, ele ao formular e buscar resolver esta questão, Maquiavel vai propor uma ruptura do saber repetido pelos séculos. E que saber é esse? Né? Era como, né, tirar a responsabilidade da ordem divina e trazer a responsabilidade pelo próprio homem. Né? É dele a responsabilidade. A terra, homem, a terra, Deus fica lá. Né? Então, ele vai dizer que a ordem é produto necessário da política, não é natural, lembra ali o naturalismo, né? Que ele diz que a sociedade já nasce com o nascimento do homem. Ele diz que não é natural e nem materialização da vontade externa ou vontade divina. Né? Ele vai dizer que tampouco, né, vai se resultar em jogos do acaso, de destino. Né? Ao contrário, a ordem tem um imperativo. Deve ser construído pelos homens para evitar o caos e a barbárie. Uma vez alcançada, ela não será definitiva, pois sempre há possibilidade de que essa paz, de que essa, né, de que essa tranquilidade seja destruída. Né? Então,
ele vai, né, você percebe que Maquiavel traz uma visão bastante pessimista, né, por que não dizer realista, né, da natureza do homem. Ele retira o pensamento divino, né, e diz, ó, não depende, a ordem não vai depender de Deus, a ordem não vai depender do destino, a ordem vai depender do homem, vai ser criada pelo homem. Ela não é natural, ela precisa ser criada, né, a ordem. Né? Então, ele vai dizer que a política não vai levar ninguém ao céu. De jeito nenhum. É uma frase que ele fala, olha, a política não leva ninguém ao céu, mas a ausência da política vai levar os homens ao inferno. Então, ele vai trazer uma visão multifacetada, né, do homem, uma visão bastante realista, né? A gente já estava vivendo. Lembra-se que o período do Renascimento trouxe autores com essa visão, essa mesma visão de Maquiavel, mas podemos dizer que ele foi um dos que conseguiram, né? Um dos que trouxeram, né, novidade nesse campo político. Então, qual é a natureza humana e história? O que é que ele vai trazer, né, a história, né, em relação à história? Ele vai falar em relação primeiro como ele busca a verdade efetiva, né? Como ele busca a realidade como realmente é. Ele vai afirmar que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante perigos e ávidos perante o lucro. Né? Eles vão dizer que esses atributos negativos compõem a natureza humana e mostram que o conflito e a anarquia são um desdobramento necessário dessas paixões e instintos malévolos. Ou seja, um homem já nasce com esse desdobramento, né, à anarquia e ao conflito. E ele vai dizer, né, em relação à história, no seu livro Discursos, livro 1, ele vai dizer, vai ter o seguinte trecho, que é bastante até interessante a gente, né, lê-lo. Né? Aquele que estudar cuidadosamente o passado pode prever os acontecimentos que se produzirão em cada estado e utilizar os mesmos meios que os empregados pelos antigos. Ou então, se não há mais remédios que foram empregados, imaginar outros novos, segundo a semelhança dos acontecimentos. Ou seja, ele vai dizer que a história é cíclica, né, que os acontecimentos voltam a acontecer, e a gente pode tirar, né, os exemplos do passado, os exemplos de outros, né, lugares do mundo, para que a gente não cometa os mesmos erros ou, né, cometa os mesmos acertos. Então, um bom exemplo disso nesse período que a gente está vivendo o coronavírus, né, que a gente teve inúmeros, né, pandemias na história. Uma foi a peste negra, que matou milhões, né, e sempre periodicamente apareceu surtos, né, pandemias que fizeram, né, a sociedade se preocupar. Né. Então ele fala que a história é cíclica, repete-se indefinidamente e que se já não há meios para domesticar a natureza humana, não há meio para domesticar a história, não há meio. A gente podemos encontrar caminhos, né, fazendo uma boa análise do passado, né? Por isso que aquele professor de história do ensino médio vai falar por que é importante estudar história, né, para não repetir os erros do passado. É mais ou menos isso que o Maquiavel fala. Então, e o poder político, né, tem uma natureza mudando. Né? Não é natural, ele tem uma natureza mudando porque nasce da malignidade do homem, que é intrínseca à natureza humana, né? Com todos esses atributos negativos que Maquiavel, né, tem em relação à visão que o Maquiavel tem em relação à natureza do homem. Ele vai dizer que é egoísta, né? É vil, velhaco, né? E a política vai nascer dessa malignidade do homem.
que é intrínseca à natureza do homem. Então, o poder aparece como uma única possibilidade de domesticar o homem, né, e enfrentar o conflito, né, para que não haja guerras, não haja, né, pessoas se matando por poder. Um exemplo que a gente pode dar aí que se não existisse o poder público e as pessoas estariam se matando no supermercado para comprar comida, né? A gente tem que ter um controle. Quando é todos contra todos, quando não há nenhuma forma de governo, ele vai dizer que o homem vai acabar se matando. E vai mesmo. Então, ele vai... A gente vai passar um pouquinho, né, para a obra. No capítulo 1 da obra, ele vai falar sobre de quantas espécies são os principados, de que modo são adquiridos. Ele vai dizer que são repúblicas e principados, hereditários e novos, né, totalmente novos e parcialmente novos, né, o costume de viver e viver livres, né, adquirido pelas armas dos outros ou adquirido por armas próprias, né, adquiridos pelas virtudes ou adquirido pela fortuna. Então, ele vai dizer o quê? O que é o Estado? Todos os estados ou principados, que ele vai chamar de principados aqui, têm domínio, e todos os domínios que tiveram e têm autoridade sobre homens são ou foram repúblicas ou principados, né? Então, um estado pode ser repúblicas ou principados, né? Repúblicas ou monarquias. Eles podem ser hereditários, ou seja, passados por família, de pai para filho, ou pode ser novos, né? Inteiramente novos, através de, de, de passar o poder de eleições, por exemplo. Eles podem ser novos ou podem ser membros anexados, né? Quando um território se anexa ao outro. Isso é bem comum nessa época, porque minha bateria está acabando. Porque aquele período era um período de conquistas, né? Então vários territórios poderiam ser anexados a outros territórios. Então ele fala sobre isso. Então ele vai dizer o que são principados, ou seja, os reinos. Né? Eles são demasiado estáveis, ou seja, eles vão continuar com a linha sucessória até, né, acontecer alguma coisa. Né? São demasiado fáceis, né? São fáceis porque, né, as pessoas desde muito novas são preparadas para isso. E basta o príncipe não ultrapassar em absoluto os limites estabelecidos pelos seus antepassados, né? E contemporizar os acontecimentos. Ou seja, ele é muito fácil, o Maquiavel ver os principados muito fácil de se governar. Né? Ele vai dizer que como é que tem que, né, ser os príncipes, mas deve ser um príncipe. Ele vai falar que o príncipe tem que ser inteligente, né? Mas tem que ser tem muito a aprender e ponderar. Né? Ele retrata a pessoa do príncipe. Ele vai mostrar, olha, tens como uma frase muito, muito marcante no livro do príncipe, quando ele fala que tem como os inimigos todos aqueles que ofendeste. Ou seja, o príncipe deve ter cuidado de não ofender, senão aos imponentes, se possível. E se é obrigado, ofender os poderosos, capazes de represálias, que ao menos seja radical na sua ofensa. Né? Se for para fazer, faça direito. É mais ou menos isso. Né? Então, ele vai falar também que os principais fundamentos que tem todos os estados são boas leis e boas armas, né? Ele vai dizer que não existe boas leis se não houver boas armas. E o que aqui Maquiavel vai chamar de boas armas aí são tropas. Não só as tropas do príncipe, compostas por seus cidadãos e súditos e criaturas, tropas do próprio povo, não apenas as tropas nacionais, não aquelas tropas que são ditas mercenárias, que antigamente você pagava o exército pagar real.
né? E basta o oponente pagar um pouco mais, o próprio exército volta, né, e te destrói, né? Então, 4 maneiras de se conquistar o poder, as quais poderão corresponder aos diferentes modos de conservar o poder, né? A conquista pela virtude, né? Ou por meio das próprias armas, pela fortuna e pelas armas alheias, né? E por meio de perversidades, né, os ditadores e pelos consentimentos cidadãos. Eu quero abrir um adendo aí para falar sobre virtude e fortuna, né? Virtude para Maquiavel não quer dizer virtude, né? Virtude para Maquiavel quer dizer capacidade que o governante tem de conseguir se manter no poder dentro, né, das adversidades que a história lhe apresenta, né? Então, fortuna, né, todas essas adversidades, né? E você ter virtude é você usar dessas adversidades, seja elas negativas ou positivas, ao seu favor, né? Por exemplo, o que é uma fortuna, por exemplo, para um governo, né? Uma fortuna negativa seria esse momento que a gente está vivendo hoje, do coronavírus, né? O governo pode usar essa situação, né, para se mostrar presente, essa situação para passar um pouco de segurança para os cidadãos que estão apavorados, como, né, não não ser inteligente e acabar sendo algo prejudicial ao governo dele, né? Então, a fortuna é o que lhe é apresentado, as adversidades que lhe é apresentado, e a virtude, né? Nada a ver com virtude, a virtude é a capacidade do governante usar, né, essas adversidades ao seu favor, né? Seja da pior, né, a adversidade transformar aquilo, né? Do limão à limonada, é isso que ele vai falar. Então, ele vai dizer também né, quanto aos principados novos conquistados com armas alheias, isto é, pela fortuna, né? Ele vai dizer como é que esse principado que é governado pelas armas alheias, né? Esse são fáceis de conquistar, porque eu não tenho um exército próprio, né? Eu não tenho alguém que eu possa, né, um exército que eu possa assegurar minha segurança, né? Depende da vontade alheia, basta um querer que ele vai conseguir, né? Nenhuma dificuldade de ter um novo príncipe, nenhuma dificuldade detém a quem quer conquistar aquele território. Difícil de conservar, né? Porque depende da vontade e da fortuna dos que criaram, que são variáveis, que é sorte, né? Fortuna a gente pode chamar de sorte. E não possui forças nem preparo para o poder, né? Eles não possuem essa capacidade, né, de se manter no poder, porque ele foi conquistado de uma maneira muito frágil. Quando o governo é conquistado pela perversidade, né, pelos ditadores, ele deprecia totalmente esse tipo de conquista, né, que nem exige virtude e nem, né, esplêndidas intervenções da fortuna, né? E ele vai falar sobre também um ponto bastante interessante de Maquiavel, que ele vai falar sobre crueldades bem praticadas e crueldades mal praticadas, né? O que é que são crueldades bem praticadas? São as que cometem todo ao mesmo tempo, no início do reinado, a fim de prover a segurança do novo príncipe. E as crueldades mal praticadas aquelas que se arrastam, se renovam, que são poucos numerosos, né, que se multiplicam com o tempo em vez de cessar. Trocando em miúdos, se você tiver que subir impostos, né, e tiver que subir muitos impostos, que faça isso de uma vez só, né, porque o povo esquece, né? Eu vou te odiar naquele momento e com o passar do tempo eu vou esquecer. Agora, se tu for fazer isso, né, de pouquinho em pouquinho, gradativamente, toda vez que você for aumentar um imposto, você vai acabar despertando a raiva dos seus súditos,
Né? O que mais que eu posso falar sobre Maquiavel? Ele vai dizer também, né, sobre república, né? República, ele diz que para ele é absolutamente seguro para o príncipe, né? Que ele vive livre sobre as próprias leis, né? É um estado extraordinariamente difícil de conquistar, né? Existe um princípio de vida bem mais ativo, um ódio bem mais profundo, um desejo de vingança bem mais ardente, que não deixa nem pode deixar um momento de repouso à lembrança antiga de liberdade. Né? Ele vai dizer quais são os meios para domar a indomável liberdade republicana, né, das pessoas livres. O príncipe reside pessoalmente na região, ele não pode residir em outra região, né, reprimindo a desordem, ser mão de ferro em relação à desordem e governar o país pelas próprias leis do cidadão, né, e reservando-se o pagamento de tributo. Né. Então ele vai dizer que a república traz uma perfeita governabilidade. E o que mais? Eu acho que é só isso, gente. Só isso. Eu vou colocar também, né, um questionáriozinho para vocês responderem em relação a esse conteúdo. Eu peço que vocês também leiam o livro que a nossa apostila, eu vou colocar não vou colocar, já está o livro em PDF no sistema, né? O texto do Maquiavel no sistema, já que vocês leiam. Né? Ele traz toda uma análise da obra de Maquiavel para depois, né, trazer trechos da obra de Maquiavel. Né? E qualquer coisa a gente está online nos fóruns para que vocês tirem todas as suas dúvidas, para que vocês, né, não saiam, né, com nenhuma dúvida em relação ao conteúdo, certo? Bons estudos e até a próxima semana, se possível presencial.